mesma cultura, ritos e religião é um equívoco que ocorre em razão de certos preconceitos ou até mesmo da falta de conhecimento sobre estes povos. Os indígenas acreditam na espiritualidade, tá? Na reencarnação. Então é tudo voltado, tá? Para a espiritualidade. Eles acreditam que se alguém morre, pode voltar como um animal, né? Então, assim, essa é a crença dos índios, né? Mas podemos também dizer da influência, tá? De várias religiões, tá? Que não são da religião própria cultura indígena. Porque no Brasil nós temos hoje em dia, em média, 950 mil índios, tá? E esses 950 mil índios são diferentes entre si também. Tá? Eles não são iguais, né? São espalhados em quase todo o território brasileiro e são 220 etnias. E são 180 línguas faladas, né? São línguas próprias dos indígenas. Então, para vocês verem, a diversidade é muito grande, então a gente não pode dizer aquela etnia é igual a outra. A divisão de trabalho é feita por sexo e idade, mas desde a infância já é feita essa distinção. As mulheres devem cuidar da roça, da comida, do vinho e serem boas artesãs. Os homens, formados para serem guerreiros e caçadores, fabricando suas próprias armas. Entre o trabalho e a arte, há harmonia. A liberdade sexual é ampla e o homossexualismo considerado comum. Entretanto, se uma mulher trair o seu companheiro, sofrerá penalidades. O contato dos índios brasileiros com os portugueses foi um dos principais acontecimentos para a história brasileira. A chegada de seres estranhos, com pelos no rosto e montados em animais desconhecidos, para os índios foi uma experiência completamente nova e inesperada. Assim como, para os portugueses foi surpreendente achar pessoas selvagens despidas saindo do meio da floresta. Mesmo com o processo de conquista e extermínio que sofreram, e com a forte presença de outras matrizes culturais, os indígenas tiveram uma grande influência sobre a identidade cultural brasileira. Os indígenas atualmente enfrentam uma série de dificuldades quanto à manutenção de suas culturas e modo de viver, tendo em vista que são diariamente influenciados pela cultura ocidental que se expande fora de suas aldeias. Bom, principalmente manter suas culturas, né? E seus recursos, com acesso às terras, recursos naturais, essas são as principais dificuldades, né? Quando eu falo manter suas culturas, isso não quer dizer que essas culturas elas não mudam, não se transformam, né? Toda cultura ela é dinâmica, né? Então, os povos indígenas mudam como a gente também muda, né? Mas é importante ver que essas populações também mudam em função dos seus próprios interesses, né? Cada um tem sua história própria, né? Então, as grandes dificuldades é o nosso etnocentrismo, né? Que se pretende universal e que acaba procurando mudar esses povos, mas torná-los semelhantes a nós, né? Então, e não reconhecer essa diversidade, né? Então, hoje no Brasil existem vários problemas em relação à questão indígena, né? Principalmente, né, os seus territórios são muito cobiçados, né? E as maiores dificuldades são hoje em torno de garantir seus direitos territoriais, né? Porque a terra é base para qualquer povo indígena, até qualquer grupo humano, né? É você ter o acesso à terra, não só para suas atividades produtivas, mas também a terra como uma dimensão simbólica, né? Você tem, por exemplo, em relação à terra tem um monte de laços, né, simbólicos, né, religiosos, por exemplo, né? Então a terra não deve ser vista apenas como um meio de produção, né? E hoje tem vários problemas em relação ao sul, principalmente ao embate das políticas de desenvolvimento, né, que começam, isso não é de hoje, mas que afetam cada vez mais os territórios indígenas, né? E aí ameaçam muitas vezes a própria produção cultural desses povos. Apesar das conquistas ao longo dos anos, o preconceito contra os povos indígenas ainda é um problema no Brasil. Nós herdamos muita coisa dos índios, tanto na parte cultural, na culinária e no artesanato. Eles são verdadeiros brasileiros e os únicos que realmente até hoje lutam para preservar
a natureza a qual o plano está destruindo por causa de quê? A industrialização, do desenvolvimento, diga assim, no sentido da tecnologia. Práticas artesanais como a cerâmica, uso de trançados e fios e fibras, enfeites com penas, sementes e escamas de peixe. Práticas medicinais, pelo uso de plantas e ervas como pó de guaraná, ao boldo, entre outros, para curar alguma enfermidade. Influências gastronômicas, como alimentar-se de mandioca e derivados de peixe, frutas, etc. Hábitos do cotidiano, como descansar na rede, andar descalço em casa, tomar banhos diários. Influências linguísticas, pois a língua portuguesa brasileira herdou muitas palavras dos índios, como abacaxi, caju, mandioca, tatu, ibirapuera e etc. Quanto à questão religiosa, é importante dizer que a fé indígena é diferente das demais crenças ocidentais. Os índios creem na espiritualidade e manifestam sua fé com uma série de rituais e simbolismos. Apesar da globalização e constante aproximação da cultura indígena à cultura do homem branco, ainda há uma clara divisão entre os dois modos de viver, baseados no etnocentrismo e no preconceito. Uma promoção da fé indígena não seria tão fácil, ou das crenças indígenas. Por quê? Porque eu acho que cada povo, pessoalmente, tem uma tendência ao etnocentrismo. Porque a fé, nesse sentido, é um modo de viver. Eu não vejo como uma crença abstrata, platônica. Ela é o que eu chamo de mitopraxis, né? Na antropologia a gente chama de mitopraxis. Ou seja, a gente age conforme uma crença e essa crença age sobre nós. É uma dialética.